Eco Rodovias, hoje nosso vídeo traz essa empresa que divulgou o resultado aí e ótimos resultados, né, no dia 1º de agosto, e que nesse vídeo a gente vai falar um pouco aqui sobre os seus principais indicadores divulgados aí no segundo trimestre, mas também mostrar aqui para vocês o gráfico onde há uma possibilidade aí, uma perspectiva de sair um belo trade, né, nessa semana aí, para quem gosta de operar aí o swing trade, tá bom? Então aguarda aí que a gente já vai iniciar. Mas antes de dar continuidade aí, pessoal, peço que se inscreva aqui no nosso canal e nos ajude aqui a crescer, aumentando aqui o número de inscritos, tá bom? Muito obrigado e vamos lá para o nosso vídeo, tá? Então, rodovias, vou mostrar aqui para vocês algumas controladas, né? Que ela tem várias, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Ecovias, né? Ecovias dos Imigrantes. Então, ela é uma concessionária que ela tem aqui controle sobre essa rodovia, tá? Aqui no estado de São Paulo. Então, Ecopista, né? Que é uma concessionária que administra, né? E opera corredor Ailton Senna, Carvalho Pinto, tá? Tem aqui Ecosul, que administra uma das maiores malhas rodoviárias do Brasil, né, conhecida como Polo Rodoviário de Pelotas, Rio Grande do Sul. Tem aqui Eco 101, né, que administra aí um trecho de 475,9 quilômetros da BR-101. Tem Ecoponte, né? Ecoponte administra 13,2 quilômetros de extensão da ponte Presidente Costa e Silva. Eco 135, ela administra aqui os trechos das rodovias BR-135, MG 231 e LMG 754. Eco 050, tem aí a concessionária da rodovia BR-050. Ecovias do Cerrado, tá? Possui aqui uma extensão total de 437 quilômetros, compostos por 192,7 quilômetros da BR-364 e 243. Tá? Ecoporto, empresa brasileira do grupo Eco Rodovias, localizada na margem direita do Porto de Santos, né, maior complexo portuário do país, com localização privilegiada próximo ao centro de negócios da cidade, da alfândega e das agências marítimas. Tá? Então ela oferece aí atendimento diferenciado, soluções criativas, segurança com padrão internacional e serviço de logística integrada, ponta a ponta. Tem também aqui a Ecovias do Araguaia, tá? Responsável pela administração de 850,7 quilômetros da rodovia BR-153, BR-080 e BR-414 nos estados de Goiás e Tocantins. Tem também aqui a Eco Rio Minas, empresa responsável pela administração de 726,9 quilômetros do eixo rodoviário Rio Governador Valadares. E, por fim, aqui a Eco Noroeste. Eco Noroeste é responsável pela administração de 5 trechos de rodovias no interior de São Paulo, nas regiões de São Paulo, do Rio Preto, tá? Araraquara, São Carlos e Barretos. Então aí, pessoal, uma empresa aí que tem presta muito serviço e gera também bons caixas aí para os seus dividendos, o que proporciona, né, um crescimento e uma melhoria aí nas cotações das ações, tá? Mas antes de falar das cotações, olhando o gráfico, a gente vai verificar aqui, pessoal, a divulgação aqui dos resultados, né, da Eco Rodovias. Então, eles colocam aqui as comparações, exceto onde indicado ao contrário, referência ao segundo trimestre de 2023. Então, a gente vai... tráfego consolidado, né, crescimento de 18,1% no segundo trimestre de 2024 e 22,9% no primeiro semestre. Então, aqui incluindo aqui os 2 trimestres deste ano. Tá? Principalmente ao início da cobrança de pedágio pela
Eco Rio Minas e Eco Noroeste. Então, dizendo que esse crescimento se deu a partir do início dessas operações, dessas duas ecovias, tá bom? E o tráfego comparável, aumento de 7,7% no segundo trimestre de 2024 e 6,8% no primeiro semestre. Receita líquida ajustada de 1,5 bilhão no segundo trimestre de 2024, um aumento aí de 21,2% e de 3 bilhões no primeiro semestre, alta de 27,5%. Então, aqui uma ótima receita. Custo de caixa ajustado, aumento de 5% no segundo trimestre de 2024 e 4,5% no primeiro semestre. No primeiro semestre de 2024, os custos caixa receita líquida ajustada atingiu 27,5% em relação ao período de 2023. O EBITDA ajustado está aqui 1,1 bilhão, tá, no segundo trimestre, alta de 24,8%, e de 2,2 bilhões no primeiro semestre de 2024. Tá, pessoal? Aqui eu estou falando bilhões, pessoal, porque aqui a unidade está em milhões, tá? Mas esse número aqui, ó, quando você acresce aqui os milhões, chega aí nas casas dos bilhões, tá? Então, só fazendo uma adaptação aqui dos valores que eles estão divulgando, tá? São bilhões e não milhões, como colocado aqui. Considerando que aqui tem mais uma divisão de milhar aqui, tá? Então, bilhão, beleza? As empresas divulgam dessa forma aqui, então tem que saber fazer a leitura. Lucro líquido de 272,5 milhões, tá? No segundo trimestre de 2024 e 510,1 milhões no primeiro semestre, alta de 115,5%. O CAPEX, o investimento que ela realizou aí, foi de 1 bilhão no segundo trimestre de 2024, alta de 10,8%, e de 1,8 bilhão no primeiro semestre de 2024, alta de 19,1%. Não se esqueça que aqui a gente falando essa alta em relação ao ano anterior, tá? Tanto no segundo trimestre de 2024 quanto no primeiro semestre, em relação ao segundo trimestre de 2023, quanto em relação ao o primeiro semestre de 2023, tá? Alavancagem consolidada, 3 vezes a dívida líquida EBITDA ajustada em junho de 2024, redução de 0,1 em relação a março, de 2024, tá? Foi de 3,4 vezes o seu dívida líquida EBITDA, tá bom? E aqui a gente consegue ver também um pouco mais refinado, os resultados da receita líquida, em milhões também, então 1,5 bilhões em relação ao que o segundo trimestre de 2023, a comparação aqui semestre a semestre, primeiro semestre de 2024 em relação ao primeiro semestre de 2023, está uma alta aqui de 27,5%. Então, de fato, foi muito bom aí suas operações, tá? A margem EBITDA ajustada, então aqui foi de 73,8%, em relação ao segundo trimestre de 2023, foi de 71,6%. O lucro líquido, como já vimos lá, 272,5 milhões, tá? Contra o segundo trimestre de 2023, que foi de 123,7 milhões. Então, uma alta aí significativa, de 120,3%. Beleza? A caixa disponível, vamos dar uma olhada aqui, porque nós já vimos lá a dívida, Então, caixa disponível, então um ótimo caixa aqui, de 4,8 bilhões, e contra aqui, 2,2 bilhões lá no segundo trimestre de 2023. Quando a gente olha aqui, primeiro semestre de 2024, em relação ao primeiro semestre de 2023, teve aqui uma alta de 109,5%, ou seja, 4,8 bilhões, tá, de caixa disponível neste primeiro semestre agora de 2024, e lá em 2023 foi de 2,2 bilhões, tá?
Podemos olhar aqui também uma coisa interessante, que é com relação à sua dívida, tá? Os indexadores aí da sua dívida, tá? Então ela tem aqui sua dívida indexada ao IPCA, CDI, pré-fixado, TJLP, e as suas dívidas provêm aqui desses instrumentos, tá? Que é o debêntures, né? Financiamento pelo BNDES e outros aqui que aparece nessa parte aqui azul, tá? Então a gente pode ir lá para o nosso gráfico, pessoal, para dar uma olhada aqui então na Eco 3, tá? Esse aqui é o gráfico diário, né? Então percebe que tem um movimento aqui bem interessante, né? Se a gente pegar aqui, ó, teve essa queda aqui, ó, de março de 2024 até agora junho. E agora ela fez esse movimento aqui, ó, subiu, tá? E recuou aqui, formando pivô, né? Agora o que a gente espera que na próxima semana aconteça, que ela fica aqui acima dos 7,96. Ao passar esse ponto, 7,96, R$8, dá uma boa entrada aí no diário, tá? Então tem um espaço para chegar lá nos 9 e quem sabe aí bater aí os 9,50 na próxima semana, né? Tudo isso aqui, pessoal, é só uma perspectiva, tá? Olhando o gráfico diário, a gente percebe mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, que esse gap aqui de alta, que depois nem conseguiu fechar, foi lá na divulgação do resultado, tá? Subiu, no mesmo dia fez um recuozinho aqui, e no dia seguinte voltou a subir. Parecia que ia fazer um pivôzinho aqui bem curto, mas não deu, porque ela, no dia seguinte ela abriu aqui com gap de baixa, forçando o fechamento aqui desse gap, ó, mas não conseguiu, tá? Nem bateu a mínima aqui no dia lá da divulgação e voltou. Tá? Ela nem conseguiu chegar aqui nesse ponto e acabou voltando aí já nos dias seguintes, né? Fazendo todo esse movimento aqui, recuou, aqui, formando aí o pivô, aqui nos 60 minutos também, e tá aqui nesse ponto, onde a gente espera que, ao ultrapassar essa linha aqui, pessoal, que está no R$7,96, ela pode aí fazer um belo movimento aí para cima de zigue-zague, e quem entrar aqui nessa empresa, acima desse ponto aqui, vai ter bons lucros com certeza, tá? Mas aí tem que analisar direitinho e ver o movimento aí dela na semana, tá bom? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos aqui para falar. Agradeço aqui novamente a participação de todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.